Boa tarde, meus irmãos queridos. Estamos aqui para concluir os estudos realizados no livro de Gálatas. Eu quero informar os irmãos que esses estudos, meus irmãos, é apenas detalhes que eu interpretei e que compreendi que pode ajudar os irmãos. Mas nada impede dos irmãos se aprofundarem mais no estudo. Aqui nós temos 10, 15 minutos para fazer tal estudo. Mas o irmão terá aí uma compreensão de estudar o livro de Gálatas com mais propriedade e trazer para si maiores conhecimentos e mais conteúdo, ok? Então aqui é um flash, tá certo? Aqui é apenas um flash daquilo que nós entendemos. Pois bem, no capítulo 1 e 2, nós vimos que Paulo estava defendendo o seu próprio apostolado. Então, ele procurou ensinar e deixar bem claro que a justificação do pecado vem pelo poder do Evangelho e não por guardar as leis de Moisés. Em seguida, ele vai falar sobre isso. Ele vai ser mais apropriado no capítulo 3 e 4. No capítulo 3 e 4 também, ele vai apresentar os argumentos que o cristão nasce para a liberdade em Cristo. E ele, então, vai fazer isso com muito mais propriedade no capítulo 5. Então, a gente precisa entender isto, né? Paulo defende o seu evangelho, Paulo mostra a justificação do pecado pela fé em Cristo Jesus, e ele vai concluir essa carta, agora no capítulo 5 e 6, chamando-nos para a liberdade cristã e para uma comunhão mais profunda e aperfeiçoada em Cristo. Então, no capítulo 5, ele vai iniciar nos chamando a atenção para que nós possamos permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Permanecer em Cristo é exatamente interpretar que Cristo nos libertou para uma vida cristã, para sermos discípulos não do rigor da lei, mas interpretar a graça e a misericórdia que saímos da escravidão da lei para estarmos vivendo pela graça em Cristo Jesus. E Paulo, ele vai procurar ser específico em dizer para nós que quem está submisso à lei está submisso à circuncisão e não vai se aproveitar da graça que há em Cristo Jesus. Então, capítulo 5, nos versos de 1 a 12, Paulo vai nos chamar a atenção para isso, que todos aqueles que estão justificados pela graça não estão mais obrigatoriamente a viver na demanda da lei. Esta é a questão. Por isso ele vai dizer para nós, logo no início da sua carta, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Porque, verso 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, ele está nos chamando isso, dizendo que é pelo amor que nós devemos viver. E Paulo vai dizer o seguinte: a liberdade é limitada pelo amor. Então, eu e você, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, nós devemos viver na demanda do amor. E no amor de Cristo nos guardarmos e nos preservarmos e permanecermos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, a bem da verdade, meus irmãos, Paulo está nos avisando que se nos submetermos à lei, estamos nos submetendo à volta à circuncisão e não aproveitaremos o bom de Cristo. Então, esses dois motivos que Paulo apresenta. A pessoa é justificada não pela lei, não é pela lei, né?
mas a circuncisão, ela precisa ser guardada na inteireza, no inteiro. Então, nós não temos essa condição. Cristo já preservou a lei por nós. Em segundo, quando nós procuramos viver pela graça, justificado pela graça, e olharmos o sacrifício que Cristo fez por nós, o versículo 4 diz isso, o capítulo 5 vai nos mostrar isso. Cristo, então, é compreendido como aquele que derramou o seu sangue por nós. Então, se ele derramou o seu sangue por nós, temos a remissão dos pecados e não precisamos preservar a lei. Portanto, nós precisamos responder em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Precisamos viver ativos na fé, amorosamente vivendo pela fé, nos justificando de que a remissão dos nossos pecados é através da obra da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, capítulo 5, nos versos de 1 a 12, vai nos mostrar isso. E compreendermos, né, que a liberdade que nós temos, diz o versículo 13 agora, de 13 a 15, diz assim: porque vós, irmãos, não foste chamado à liberdade, porém, não useis da liberdade. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Então, a chave aqui, meus irmãos, a nossa liberdade em Cristo não está na lei de Moisés. A nossa liberdade, ela nos leva a uma compreensão de serviço. Cristo nos chamou para servi-lo e servi-lo em espírito e verdade. Portanto, a vida do cristão, meus irmãos, é uma vida de serviço em amor, é uma vida que se justifica pela fé, porque a graça nos leva a esse entendimento. Não temos que preservar em nossas vidas a lei. Podemos entender que a lei, ela nos encaminha ao entendimento de que Cristo cumpriu a lei que era necessário ser cumprido na íntegra. Mas nesta íntegra, somente Cristo cumpriu, e cumpriu por nós, para que nós possamos ter o sentimento de que em Cristo estamos guardados e justificados, e a nossa fé nos leva a atuarmos em serviços de amor um pelos outros. Tá bom? Então, este ponto mostra-nos que não podemos viver na obra da carne, mas vivermos no fruto do Espírito, que Paulo, assim, vai dinamicamente nos mostrar que quem anda no Espírito, desse zelo, né, que não é pela lei, mas o zelo da fé, não vamos negligenciar o amor de Deus em nós. Portanto, a nossa salvação, o versículo 14 diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Cristo nos amou, então ele cumpriu toda a lei. E o amor de Deus em Cristo Jesus é perfeito e nos aperfeiçoa. Por isso que guardar Cristo, viver Cristo, é viver debaixo da graça. E pela graça nós somos reconhecidos, herdeiros de Deus, co-participantes do reino de Deus e preparados para darmos frutos. Frutos no amor. Então, por isto, nós somos guiados pelo Espírito. E o Espírito nos confere um sentimento e um entendimento de que em Jesus nós estamos salvos, guardados e restaurados, regenerados, classificados para vivermos o reino dos céus. Não devemos voltar a nos submetermos aos nossos erros e, mais erro ainda, querer guardar a lei de Moisés para sermos santos. Não, é em Cristo Jesus. Para a liberdade é que Cristo nos libertou. Portanto, eu e você daremos frutos dignos porque estamos em Cristo Jesus. E, finalmente, meus irmãos, Paulo, ele vai nos chamar para um cultivo muito maior, o cultivo do amor, quando ele diz que o auxílio mútuo, né, capítulo 6 agora, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Eu e você, meus irmãos, somos chamados
a viver uma vida bem vivida em Cristo. E não podemos sair disso. Por isso que o amor de Cristo, ele nos constrange e nos chama, meus irmãos, para vivermos esta questão do amor verdadeiro, o amor que está em Cristo Jesus. O nosso Deus, ele nos chama e quer nos lavar e quer nos mediar junto com Cristo para que nós sejamos verdadeiros cooperadores. Isto quer dizer, o capítulo 6, quando chama a nossa atenção da responsabilidade pessoal, está nos ensinando que os falsos rendimentos, os falsos crentes que estavam na galáxia e vivendo com os Gálatas, eles não estavam somente atacando Paulo, eles estavam na inveja e de que eles não tinham um amor mútuo, eles não levavam as cargas um dos outros. E Paulo vai dizer no capítulo 6, dando seguimento, de que o amor de Deus nos leva à interpretação de levarmos as cargas um dos outros. Ou seja, ele nos mostra que nós temos a oportunidade de sermos como Cristo, que levou as nossas cargas, e as nossas cargas foram dissipadas, foram cravadas lá na cruz do Calvário, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Então, nós precisamos ter em mente que a nossa vida carnal não nos permite sermos gentios, sermos amorosos, sermos humildes, sermos simples, mas quando nós estamos em Cristo, a nossa carne é eliminada e nós passamos a viver um sentimento de paz, de integridade e de amor e de sinceridade uns para com os outros. E isso nos dá um sentimento de que a nossa responsabilidade é preservarmos também o nosso próximo e vivermos com o nosso próximo. Paulo, ele diz que o nosso raciocínio tem que ser esse: transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. E Paulo dá este entendimento aqui, que nós temos que sermos e precisamos nos envolver, meus irmãos, com esse sentimento de que o povo de Deus precisa ter a responsabilidade de usar esta responsabilidade individual para o bem de todos. Eu preciso, como a palavra de Deus diz aqui, o que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, por isso, diz o versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou melhor, principalmente aos membros da família da fé. Então, o capítulo 6 nos chama também a atenção deste amor mútuo, desse sentimento mútuo. Para isto, meus irmãos, que o livro de Gálatas foi escrito. Paulo defendeu seu evangelho, Paulo nos chamou a atenção que nós somos justificados pela fé, Paulo nos diz que a nossa liberdade é uma liberdade em Cristo, e Paulo vai concluir dizendo que nós precisamos vivermos um sentimento de amor perfeito, porque há uma condição de termos este amor desenvolvido entre nós. O Israel de Deus são exatamente aqueles que andam segundo esta nova criação, esta nova atitude. Nós somos aqueles que não somos marcados pela circuncisão de Moisés, mas nós somos marcados pela circuncisão de Cristo, a graça de Cristo, que nos transforma e nos dá vida e nos leva a este sentimento de amor e de paz. Este é o sentimento do livro de Gálatas. Esta é a questão suprema para os nossos dias. Que você possa interpretar isso. Viva o amor de Deus. Viva a liberdade em Cristo Jesus. Viva a sua justificação de fé em Cristo Jesus. Viva e diga ao povo que o Evangelho é o poder de Deus. Que possamos ter construído algum sentimento nestes estudos para que você possa prosseguir na vida cristã, vitorioso e na autenticidade do poder de Deus, você possa verdadeiramente ser um crente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.
Que Deus te guarde. Amém? Deus te guarde, em nome de Jesus.